Quando eu cheguei no Japão, fui visitar a antiga abadesa, ela estava velhinha no mosteiro, estava nos seus últimos dias de vida. Eu falei, o que a senhora me aconselha para a prática, na vida monástica? Ela disse, a prática será como o seu coração. Como é que está o seu coração hoje? O seu coração é do bem? O seu coração é da ternura, do cuidado, do respeito? Porque assim será a sua vida. Tudo que existe tem uma razão para existir. Não fomos nós que criamos. Tem uma razão para estar nesse mundo. Então, como é que a gente cuida, né? Formiguinha, você sabe uma coisa boa para usar? Para limpar pia, essas coisas, chão? Vinagre. Vocês sabiam? Vinagre. Você passa um paninho molhado em vinagre, nenhuma formiguinha entra e você não tem que matar ninguém, nem barata. Barata também é outra coisa boa de pôr, é canela. O meu armário no meu templo fica todo cheio de canela. Assim, o pessoal fala, a senhora derrubou a canela? Não, pus de propósito. Porque em vez de querer matar, em vez de querer pôr inseticida, que é veneno, que vai acabar me envenenando, a gente procura meios hábeis de você evitar que esses seres, que podem ser perniciosos para a nossa saúde, estejam na nossa casa e nos nossos alimentos. Mas eu não preciso querer exterminar e matar. A gente tem alternativas. Como nós temos alternativas para os nossos pensamentos malévolos, que vem... esse pensamento não é bom. Eu sou capaz, você é capaz de substituí-lo por um bom pensamento. Nós estamos aqui querendo empoderar o bem, porque o bem, coitadinho, ficou escondidinho. Vocês lembram que o Martin Luther King dizia isto? Que o que mais eu temo é o silêncio dos bons? Então a gente tem que falar. Mas não é falar com raiva, gente. Se você tem um ponto de vista a defender, faz com amor, com ternura, para um ser humano que é parecido como você, que não gosta de ser insultado. É com amor que a gente muda o mundo, é com ternura que a gente muda o mundo, é com não violência que você combate a violência, não é com violência também. Então vamos dar força e ver as coisas boas à sua volta, falar de pessoas boas, contar histórias boas. Eu lembro que um dia eu fui fazer a prece na casa de uma senhora japonesa, lá em São Paulo. Eu me atrasei. São Paulo, às vezes, o trânsito é muito ruinzinho. E eu cheguei e falei para ela, nossa senhora, desculpe, o trânsito estava tão ruim, não sei o quê. Ela disse, hoje de manhã eu ouvi um passarinho. Acabou. Acabou com todo o meu drama, né? Cheguei tarde, o trânsito. Hoje de manhã eu ouvi um passarinho, foi tão bonito na minha janela. Sabe, da gente começar a dar importância nessas pequenas coisas lindas da vida. Então você vai dar força àquilo que é benéfico. Quando você olha para uma pessoa que você acha que ela é ruim, que ela é feia, chata, ai, o branquinho do olho é bonitinho. Já tá bom. O branquinho do olho, sabe? Porque se a gente começar a falar daquilo que é negativo, que é prejudicial, a gente vai ficar com a boca amarga. O nosso pensamento vai ficar triste. A gente vai perder a esperança. Então não percam, porque a vida é movimento e transformação. É como as águas do mar. Vocês perceberam que não tem duas ondas iguais? É lindo. Isso é o movimento da existência. Nós estamos sempre indo e voltando, mas o que vai e volta não é o mesmo, é sempre um novo. É um novo, é um novo. E tem inúmeras causas e condições. E a gente pode começar a criar causas e condições para que pensamentos bons, propostas boas, falas boas, gestos amorosos possam partir de nós. E que a gente possa ser o modelo que queremos de mundo. Não querer que o outro mude e que as outras pessoas mudem. Você muda. É o você mudar e você observar a você mesmo e fazer escolhas, você vai ver como você muda tudo à sua volta. Só lembrando que a bomba atômica é um átomo modificado. Um. Se cada um de nós se modificar, nós vamos modificar um perímetro imenso. Todas as pessoas que nós vamos nos encontrar.
respeito a você e ao outro. Acolher a pessoa como ela é. Mas lembre-se que nada é fixo e nada é permanente. Como dizia o Isamitiba. O Isamitiba é filho de um monge lá do meu templo. Eu conheci o pai dele ainda. O que ele dizia, quem ama, educa. Não é bom isso? A gente, educar não é ter ódio, né? Não é bater, não é xingar, ofender. Pelo contrário, é provocar com meios expedientes que essa pessoa se desenvolva no máximo do seu potencial. E quem cuida, acaba amando. Se der uma plantinha para você, vocês começarem a cuidar, você vai começar a gostar dela também. Se der um bichinho para você cuidar, você nem conhecia o bichinho antes, aí você começa a cuidar e você começa a gostar dele. Então esse cuidado, e uma coisa importante, de cuidado de cuidar, de querer bem, de provocar para que cresça, que tenha saúde, né? Saúde física, mental e social. Bem-vindo. Você foi e você voltou. Não é gostoso quando a pessoa volta? Quando a pessoa sai da sala, eu fico assim, ai, tá saindo um. Cada um que sai, eu já fico aflita. Aí tem que mudar minha conversa. Aí ele volta, vai, voltou. Ai, não é? Imagine que a gente goste das pessoas assim e goste que elas gostem de você. Mas para isso, quando eu era jovem, eu estava no mosteiro, quando tinha um abade que vinha de tempos em tempos fazer retiro, a gente monjinha briga com monjinha, que nem irmão morando junto, né? Só de pensar que ele vinha, ficava todo mundo alegrinha, bonitinha, virava um santinha, virava tudo bodhisattva, tudo budinha, porque o mestre veio. Aí eu falei para ele, escuta, o que o senhor faz? Eu gostaria muito de ter essa qualidade, que as pessoas só de pensar no senhor já ficam boas. Ele disse para mim, é o seu coração. Eu falei, como o meu coração? É o seu coração. Quando eu cheguei no Japão, fui visitar a antiga abadesa, ela estava velhinha no mosteiro, estava nos seus últimos dias de vida, ela tinha pedido que fizesse poemas, eu fui levar um poema para ela ler, que alguém traduziu, e ela me disse a mesma coisa. Eu falei, Eu falei, o que a senhora me aconselha para a prática, na vida monástica? Ela disse, a prática será como o seu coração. Como é que está o seu coração hoje? O seu coração é do bem? O seu coração é da ternura, do cuidado, do respeito? Porque assim será a sua vida. Muito obrigada. 3 perguntas para a monja. As 3 primeiras mãos que levantaram. Monja, quantas horas de meditação a senhora recomenda para uma pessoa comum? Ai, horas? Diário, né? A vida inteira eu recomendo, né? Quando você transforma a sua vida num processo de plena atenção, de estar com presença absoluta, é que a mudança aconteceu, né? Mas a gente começa a fazer 5 minutos de manhã. Nossa, para quem nunca meditou, 5 minutos é uma eternidade. Você põe um reloginho ali na frente, o tempo não roda, pá, pá, pá. Aí você percebe como o tempo não é o tempo que você imagina. Então começamos aos poucos. Começamos com 5 minutos de manhã, 5 à noite. Se tiver no meio do dia um momento. E esses instantes de meditação que eu falei, de repente alguém falou uma coisa que te incomodou ou que te agradou, e você poder sentar alguns minutos e respirar conscientemente e perceber o que está acontecendo com você, já é o processo. O processo de meditar é a mente com a própria mente. É você perceber a si mesmo. E quem é que está percebendo? Quem é esse observador, essa observadora? Então tudo isso é um treino. E treino é prática incessante. E a gente começa pouquinho. É que nem alguém que quer correr uma maratona, por exemplo, vai começar a correr 5 quilômetros. Não vai entrar direto numa maratona sem estar preparado. Então a gente vai nos preparando para este processo que é natural, mas que ele precisa de treino. Então eu recomendo que no início, acorda, senta 5 minutos, respira conscientemente. Antes de dormir, a mesma coisa. Depois você vai aumentando. Quando 5 minutos for confortável, passa para 6, 8, 10. Mas não deve passar de 1 hora. A prática meditativa no dia a dia não deve passar de 1 hora. De uma vez só, né? Nós fazemos retiros em que nos sentamos 16 horas por dia.
Mas isso é quando você já está treinado, já está hábil para poder ficar. E aí sim você vê com mais profundidade, né? É ficar em silêncio durante vários dias. O maior que a gente faz é de 7 dias. Alguns grupos que são vipassana, de outra ordem budista, que eles fazem 10 dias de meditação, às vezes até um mês de silêncio. A gente faz só 7 dias, mas é 7 dias sentando 16 horas por dia. Mas isso é para quem está preparado. No começo, pouquinho. Pouco. Porque é súbita a iluminação. E a coluna? Hã? E a coluna? A colinha? A coluna? A coluna! Pensei que você queria uma colinha. Já ia passar uma colinha para você levar para casa. Senta, endireita a coluna, endireita a cervical, faz a respiração consciente. E o que a gente observa é que, por exemplo, qualquer alteração sua, a respiração fica alterada. E aí você volta a controlar a respiração. Eu não controlo pensamentos, muito, não controlo emoções nem sentimentos, controlo respiração. É a única coisa que a gente tem algum controle. Então, quando você aprende a usar a respiração, você aprende que, ao respirar com mais profundidade e suavidade, você está acalmando todo o seu sistema para que ele tenha capacidade de ver com mais clareza qual é a dificuldade e poder agir de forma adequada. Não é para ficar bem, não é isto. É para encontrar um estado de equilíbrio para poder lidar com as coisas da vida. E não para se afastar delas. Não é um afastamento da realidade, é uma imersão na realidade. E para isso a gente tem que estar bem, né? Eba, obrigada, hein? Como se manter calmo e ajudar a maioria das pessoas onde o ambiente está tipo conflituoso? Tipo, quando vou botar algumas tiras assim, quando o pessoal tá tretando assim, como se mantém calmo? Depende da situação. Se seu pai e sua mãe estiverem brigando, deixa eles brigarem. Não adianta entrar no meio de briga de casal, não dá certo. A gente deixa eles brigarem. Agora, o que você pode fazer é mudar de assunto, que eu digo, né? A gente muda o assunto da questão da briga, né? A gente pode tentar mudar o panorama da história. Agora, você chegar no meio e dizer, não briguem, só piora. Às vezes a coisa encrespa. Então, o que a gente observa, né? Existem muitos conflitos no mundo. Será que as pessoas percebem que elas estão conflitando? Será que elas percebem que elas estão querendo ganhar uma discussão? Quando a gente diz o mais importante é criar harmonia. Nós temos pontos de vista diferentes no mundo, né? Mas nós não precisamos lutar, não há nada pelo qual matar ou morrer. Há aquilo pelo qual se viver por. Eu tenho a história de um jovem que veio falar comigo e que ele disse que o avô dele era muito difícil de ser convencido de qualquer coisa. Que a gente falava dialogue. O que eu digo para você, tem de dialogar com quem está conflitando, mas separados, né? Dialogue com as pessoas. Ele disse assim, não é possível dialogar com meu avô, ele sabe tudo, ele é o dono da verdade, e tudo que eu for dizer ele não ouve. Eu falei, mas você ouve o seu avô? Você está ouvindo esse homem? Você pergunte a ele, qual a sua experiência, meu avô? Por que o senhor está me dizendo isto? Porque o senhor acredita nisso por quê? Qual foi sua experiência? Então, ouça este homem primeiro. Porque se ele não está te ouvindo, é porque você também não o está ouvindo. Se eles estão atritando, é porque um não está ouvindo o outro. E como que você faz com que eles se ouçam? E às vezes é falar com cada um separado. Me conte a sua história. Hoje o que se faz muito em justiça restaurativa, e mesmo na educação restaurativa nas escolas, se um menino, por exemplo, briga com outro na escola, é chamada a família dos dois. Os professores dos dois. E nós vamos conversar. E um vai falar para o outro tudo que tem raiva do outro. E as famílias também vão falar e vão brigar. A culpa é sua, a culpa é sua. Esse é o primeiro encontro. O segundo encontro, você vai dizer assim, o que vamos fazer com isto? Que solução vocês pensam para isto? E como é que nós vamos restaurar uma tessitura que foi rompida? Tessitura social, tessitura de relacionamentos, brigas, conflitos rompem. Como é que a gente cerce isso? Como é que a gente costura isso?
E é preciso que todas as partes estejam conscientes. Se uma delas desperta, ela já é suficiente, porque ela não vai comprar a briga de novo. Então, a questão é essa, se você percebe, e às vezes relacionamentos são mantidos assim por anos, às vezes uma vida inteira, casais ou filhos e pais vivem em conflito, em guerra, e estão tão acostumados que pensam que isso é relacionamento. E quando você chega e diz, não, existe outra maneira de se relacionar, que não precisa ser no conflito, que pode ser no diálogo, um ouvir para entender. E aí tem uma recomendação de um monge, ele é beneditino, que chama Anselm Grün. Ele mora na Alemanha e ele é um consultor, entre outras empresas, da Volkswagen. Ele leva o pensamento de São Bento para as empresas, de como conviver bem, como não conflitar. Ele diz, é importante que as pessoas, ao chegar em casa, sentem-se em silêncio por 5 minutos. Apenas sentar na sala, cada um veio de uma atividade diferente, de uma experiência diferente, e não conseguem dialogar, porque cada um está vindo com a sua carga emocional. Deixar isso abaixar um pouquinho e um ouvir o outro para entender. E, de novo, a regra de São Bento, né? É a regra 34. É proibido resmungar. Vocês resmungam? É proibido até mesmo o murmúrio correto. Ah, aquilo não está bom, aquilo não está bom. Não faça isso. Não fique falando do erro do outro, das coisas erradas. Mas o que você pode colocar de bom? Com quem falar? Quando falar? De que maneira falar? Para que haja mudança. Então, use a sua sabedoria para fazer com que essas partes conflitantes entrem em harmonia. Obrigado. Muito obrigada.